Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago alguns vídeos que ilustram o que está acontecendo na nossa atualidade. Não podemos deixar de lembrar que a Janja, a primeira-dama, já está lá em Moscou desde sábado. Se antecipou em 6 dias a comitiva do presidente Lula. Com certeza ela foi com outros assessores, só que esses não foram divulgados. Ela é aquela que vai por nossa conta, com avião da FAB, mas não presta contas, inclusive por orientação da AGU, que não estão cumprindo. Primeiramente, naquela ida à França, falar para uma ONG diz que havia sido a convite do Emmanuel Macron, e agora sair da Rússia a convite do Putin. Ela está bem conceituada ao que parece, mas ela vai nos passeios, mas quem paga a conta somos nós, não são esses anfitriões que a convidam. A Lady Gaga, Eduardo Paes, melhorou a sua imagem política e diz que haveria um show gratuito da Lady Gaga lá no sábado. E foram cedidos à Rede Globo, que vendeu a cota a 9,5 milhões a patrocinadores. Temos que esclarecer sempre isto. E trago um vídeo daquela fraude do INSS que com certeza é e será bem maior dos números que já temos hoje. E algumas dessas empresas que foram beneficiadas têm nome de laranja. Pessoas que talvez tenham sido colocadas ali sem saber ou recebendo também alguma comissão por isso. E nós não podemos deixar que fique tão somente na demissão do ministro Carlos Lupe, que essa demissão dele a pedido, com certeza foi um jogo político, porque o presidente Lula sabe que o demitindo poderia perder aquela bancada do PDT de 17 deputados, embora que já fosse anunciado que agora essa bancada do PDT já não promete 100% de votos a favor do governo nas próximas eleições no Congresso. Mas vamos aí a esta notícia que não podemos deixar em hipótese alguma que caia no esquecimento. Os envolvidos têm que ser punidos, presos e os lesados ressarcidos. Isso seria o ideal. Fraude no INSS. Dirigentes de entidades eram cadastrados no Bolsa Família. Publicado por O Antagonista. PF suspeita que essas pessoas possam ter sido usadas como laranjas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas associações. A Polícia Federal identificou que dirigentes de entidades envolvidas no esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, eram beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil e o Cadastro Único, CadÚnico. E aí trazemos também um vídeo em que mostra uma prova real de que não adianta colocar a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro, que se problemas haviam, ele fez um projeto que estancava esta continuidade, mas o próprio partido de esquerda, do PT, é que liberaram que elas voltassem, e aí voltaram elas a todo vapor. Então, essa culpabilidade delegada a Bolsonaro, aí está uma prova de que é infundada. Em 2019, Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória para proteger aposentados do INSS contra descontos fraudulentos, blindando os mais vulneráveis. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência, no seguro-defeso nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Lamentavelmente é um país que se acostumou com a fraude. Mas, em 2022, o Congresso, sob forte pressão de parlamentares do PT e entidades sindicais, revogou essa regra. O resultado? Um esquema bilionário de fraudes,
escancarado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto no último dia 23 de abril. Com 211 mandados de busca, R$1 bilhão em bens sequestrados e prisões em 14 estados, a PF aponta sindicatos como beneficiários, incluindo um onde Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. O governo Lula, ao derrubar a proteção de Bolsonaro, abriu as portas para saques contra idosos e pensionistas. A Operação Sem Desconto é um alerta. Até quando os brasileiros tolerarão tamanha traição? Que a justiça seja implacável e puna os responsáveis por esse crime contra os aposentados. A ala do PDT avisa que acabou a adesão 100% em votações de interesse do governo após saída do Delupe. Grupo próximo ao Ciro Gomes, que é metade do PDT, defende independência no Congresso e diz que em alinhamento com o presidente da República se devia lealdade com o ex-ministro. Só que aí o ex-ministro foi demitido. E trazemos também uma imensa fraude que teve que ser divulgado pela Globo News, a muito contragosto, com certeza, sobre uma fraude nos empréstimos consignados. Tem números bem exorbitantes também nesta fraude do governo. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. E mudando de assunto, que também não é menos preocupante, é aquele crédito que se dava à Academia Brasileira de Letras. Vejam só, assumiu uma cadeira e eleita a Miriam Leitão. E também lembramos que já tinha uma cadeira com Gilberto Gil. Ao que vemos, basta que tenha uma ideologia política para assumir isso. O nosso tempo em que se acreditava que um membro da Academia Brasileira de Letras realmente era uma pessoa de muita relevância na área. A jornalista e escritora Miriam Leitão foi eleita para ocupar a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. A eleição aconteceu na tarde desta quarta-feira e preencheu a vaga que pertencia ao cineasta Cacá Diegues, que morreu em fevereiro deste ano. Miriam foi eleita com 20 votos de um total de 37 possíveis. A jornalista e escritora tem 16 livros publicados em diversos gêneros, como ficção, crônica, romance, literatura infantil. Entre suas obras de maior destaque, o livro Saga Brasileira, A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda, de 2012, foi vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Reportagem e Livro do Ano de Não Ficção. Em mais de 5 décadas de carreira, Miriam já passou por diversos veículos de imprensa. E como todos sabemos, isso realmente está acontecendo, a visita de um representante do governo americano aqui em solo brasileiro, neste 5 de maio de 2025. É o David Gamble. Ele é chefe de uma comitiva que vem para fazer trabalhos sobre atividades no Brasil. Mas é uma guerra da imprensa. O UOL diz que seria uma mentira do que ele viria fazer aqui. A CNN confirma através do governo americano a real situação do que seria feito no Brasil, mas aí está uma reportagem e cabe a vocês refletirem em qual verdade vocês acreditam. A imprensa militante ela dedicou seu final de semana
a rebater Eduardo Bolsonaro, dizendo que a visita ao Brasil do David Gamble, o chefe das punições, as sanções do governo americano, não seria para tratar de punições contra Alexandre de Moraes. Eis que surgiu a imprensa militante para desmentir Eduardo Bolsonaro. Olha aí, Jamil Chad, guarda o nome dele, Jamil Chad dizendo: governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro sobre viagem de funcionário ao Brasil. O Jamil Chad publicou uma informação falsa para descredibilizar Eduardo Bolsonaro e fazer entender que seria tudo uma mentira do Eduardo. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou depois mostrar para você com uma prova ainda mais forte de que é mentira o que o Jamil Chad disse. E por fim, acompanhe a minha impressão sobre o trabalho do Jamil Chad com base no meu testemunho, na minha experiência da Lava Jato. Então dá uma olhadinha aqui no que o Sam Puncher disse, ó. Integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais, o David Gamble chegará ao Brasil na segunda-feira. A Embaixada dos Estados Unidos informou ao UOL que Gamble discutirá programas e sanções voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Já o colunista Paulo Capelli apurou que, além dos encontros oficiais, o Gamble se encontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que deve tratar de pedidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que saiu depois na CNN para completa humilhação do Jamil Chad e do UOL. Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. Segundo a apuração da CNN com fontes do governo norte-americano e da oposição no Brasil, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será a prioridade número 1 da delegação. Não é que vai acontecer, é a prioridade número 1 da delegação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A comitiva deve ir à casa do ex-presidente em Brasília no final da tarde desta segunda-feira. A CNN apurou ainda que membros do governo Trump querem conversar com políticos da oposição sobre detalhes das ações de autoridades brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e a políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais do país. A possibilidade de sanções a autoridades por parte do governo Trump será um tema abordado na conversa, também segundo fontes ouvidas pela CNN. Esse vídeo tem bastante matéria para que vocês tirem as suas conclusões. E além de assisti-lo na íntegra, eu peço que vocês teçam o seu comentário. E ele será muito bem-vindo no canal de Pepe Severo no YouTube, onde, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.